Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição de quarta-feira e estamos continuando inicialmente o estudo ou o assunto da lição de ontem, a cura daquele paralítico de Betesda. Irmãos, eu queria deixar aqui claro que desde domingo até hoje estamos estudando vários capítulos do livro O Desejado de Todas as Nações. E eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram acompanhar, na lição de domingo, tá? Estamos ali lendo o capítulo 15 do livro O Desejado de Todas as Nações. E o tema é As Bodas de Caná. Na lição de segunda-feira, nós estamos estudando o capítulo 20 e diz assim: Se não vides os sinais. Eu acho que esse é o título. Mas como as versões às vezes mudam, né? Aí às vezes posso ser que modifique os títulos, mas os capítulos são os mesmos. Domingo, capítulo 15, segunda, capítulo 20. E o título é, com a minha versão bem antiguinha, né? Essa daqui. Aqui o título é Se não virdes sinais e milagres. Na lição de terça-feira é o capítulo 21. E aí o título é Betesda e o Sinédrio. Hoje, na quarta-feira, continua o mesmo capítulo, 21, né, do Sinédrio a Betesda, ou Betesda e o Sinédrio. E na pergunta 5, aqui é o capítulo 51. E no capítulo 51, do Desejado, o título é A Luz da Vida, quando Jesus cura aquele cego de nascença. Então, assim, só para vocês entenderem os capítulos dos livros que estamos lendo nessa semana até então. E o de amanhã também continua o capítulo 21, ele volta para o assunto do tanque de Betesda e aquele paralítico e o rebuliço que houve ali após aquela cura. Mas inicialmente falando aqui, nós vemos uma coisa interessante. Um foi transformado para a honra e glória de Deus. Um outro grupo foi deformado. Isso aqui eu achei interessante, que o autor, um pastor, chamado Manuel, deixa eu ver aqui o nome dele, Manolo Damásio. Manolo Damásio. Um pastor, em seu comentário, ele usou essa expressão, transformados ou deformados. Lamentavelmente, aquele grupo ali que não quis acreditar era de fato deformado pela dureza do seu coração. Já o paralítico, ele foi transformado. Transformado a tal ponto que Jesus tinha dito para ele, né? Não voltes a pecar no final dali do seu momento com contato com ele, para que não te suceda algo pior, dando a evidência de que o que ele tinha sofrido foi por uma vida de condição pecaminosa. Agora sim, tenho que deixar aqui muito claro esse ponto. Não devemos atribuir, irmãos, que toda doença é consequência de pecado. Ah, fulano está doente é porque está em pecado. Não. Existem casos e casos. Jó estava doente e ele não estava em nenhum pecado. Há pessoas na Bíblia que sofrem de doença e morrem. O próprio Jacó, quando fala que ele adoeceu, ele também é descrito que ele descansa e ela morre também, mas não fala, não nomina como uma causa de pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for atribuir que toda doença é consequência de pecado. Claro, estamos no mundo de pecado, mas não atribuir um pecado específico à doença. E no caso aqui, desse sentido, né, por isso que o autor, os discípulos perguntaram a Jesus, né, porque eles já tinham esse conceito. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Diz o Evangelho. Aí ele falou, nem ele nem seus pais, mas aquilo foi feito para que se confirme nele, ou que se manifeste nele a glória de Deus. Então, assim, nós entendemos aqui que a dureza de coração deles, que foi infelizmente muito persistente, fez com que eles vissem a situação com outros olhos. Ou seja, o paralítico estava feliz, regozijado, transformado pelo milagre que Cristo tinha feito em sua vida. Eles deveriam glorificar a Deus por aquilo. Poxa, esse homem estava aqui há 38 anos e agora ele está bem, que coisa boa. Existia uma lei, irmãos, naquela época, que poderia se efetuar algumas curas no sábado, desde que essas fossem emergenciais, como diz aqui o autor da lição. Aqui diz assim, quando Cristo revelou o milagre que havia sido curado, este imediatamente disse aos líderes religiosos que Jesus o fizera isso. Entre os judeus, as curas eram permitidas no sábado apenas em caso de emergência. Aquele homem estava paralítico há 38 anos, portanto, a sua cura não se tratava de emergência, na visão deles. Mas graças a Deus que Cristo não olha assim. Cristo viu nele a necessidade, uma vez que ele estava ali há 38 anos. Ele então foi e o resgatou.
e lhe concedeu a glória. Claro, irmão, Jesus tem um propósito para aquilo. O fato de mandar ele se levantar, pegar a sua cama ou o seu manto e levar, ele sabia o que iria acontecer. Mas Jesus já queria ali, inicialmente, evidenciar como o sábado deveria ser visto. Jesus realizou, irmãos, na Bíblia, 7 curas no sábado. 7, dentro dos evangelhos, né? João, ele faz tanto menção a essa cura, quanto outra cura aqui. Aqui, a cura do homem da mão... Perdão, o tanque de Betesda. E a outra cura que ele realiza... rapaz, deixei aqui separado. O cego de nascença. Pronto. Esses dois aqui. Tanto o cego de nascença quanto o tanque de Betesda são peculiares de João. João só menciona, só ele que fala sobre esses 2 milagres. E os demais não. É como se João visse os evangelhos, como ele teve acesso a todos eles, né, uma vez que ele foi o último a ser escrito, ele teve acesso aos demais e então acrescentou coisas que nenhum tinha feito. E João viu muita coisa, tanto que ele foi o último discípulo a ser morto, o último apóstolo a morrer, na verdade, não a ser morto, a morrer de morte natural. Então ele viu muita coisa, tanto que o verso para memorizar fala: Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. E ele tinha convicção disso. Então ele colocou esses 2 milagres, o tanque de Betesda e o cego de nascença, como milagres únicos. Só João relata sobre isso. Dentre as 7 curas que Jesus realizou no sábado, 2, João, de forma enfática, ele revela, ele faz menção sobre ela. Então, assim, na pergunta seguinte, nós vimos a dureza dos fariseus por conta disso. Irmãos, olha, no sábado, eles tinham até uma crença de que não podia nem fazer uma oração intercessória. Eu estava vendo esse livro aqui, ó, que eu achei ele bem interessante. Esse aqui, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Olha o que aqui tem dizendo sobre esse texto de Mateus, que é mencionado na lição, quando diz assim, ó, existiam 2 grupos naquela época. O grupo de Shammai, o rabino, e o grupo de Hilel. O grupo de Shammai não permitia as orações pelos enfermos no sábado, mas o grupo de Hilel assim o fazia. Tinha um grupo também que era uma seita, junto das demais seitas, né, que envolvia ali naquela época do povo judeu, na época de Jesus, os fariseus, existia os saduceus, existiam os herodianos e os essênios. Todos eles eram seitas daquela época. Aqui diz assim, ó, os essênios teriam proibido até mesmo o resgate de um animal no sábado, mas muitos fariseus e a maioria dos demais intérpretes judaicos teriam concordado com Jesus, ou seja, eles faziam isso. E por quê? Quando Jesus fala assim, irmãos, qual é mais valioso? Vocês tiram um animal que cai em um buraco dia de sábado. E eu não posso libertar uma pessoa que está há 38 anos, embora essa expressão libertar tem mais a ver com aquela mulher que tem um fluxo de sangue, né? Quando ele fala libertar essa filha de Abraão, ele quis mostrar que libertar, porque o sábado é um dia de libertação. O sábado é um dia que traz paz e não fardo. Esse fardo que foi trazido foi unicamente pelo povo judeu, pelo povo que era o líder daquela época e chegou até aqui. Muitos até hoje, chegou o sábado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Gente, o sábado é uma bênção. É um dia de fato onde eu posso estar mais perto do meu Criador. É um dia que eu tenho uma íntima ligação mais intensa com Ele. Então eu tenho que ver o sábado como um dia de alegria, como diz um hino, né? O sábado é um dia de esperança, de aliança. E um outro que fala que o sábado é um dia de alegria. Então eu tenho que entender essa importância. E aqui, nessa situação, irmãos, eu vejo uma manifestação em 2 pessoas. Em uma pessoa e um grupo. Um tinha a mão ressequida e foi curada. Os outros tinham corações ressequidos e não foram curados. Jesus queria curá-los, mas ele não quis. A dureza os levou à sequidão. E aqui no capítulo 3 de Marcos, verso 5, a Bíblia descreve que Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado, muito triste, pelo coração endurecido deles. Eles eram assim, sabe? Eu tenho que ter muito cuidado com o meu coração e acreditar o que Deus de fato faz na minha vida. Jesus realiza obras maravilhosas e eu tenho que acreditar que isso é de verdade. Aqui nós entendemos que esses 2 grupos que existiam, 2 grupos não, né? 2 condições que existia, a mão ressequida voltou a ter vida, mas o coração ressequido não teve vida. Eles permaneceram assim. Se reclamavam que no sábado não podia fazer nenhum tipo de trabalho, como também não podia nem fazer mal, quando Jesus perguntou,
É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Quando ele perguntou quanto vale mais um homem ou uma ovelha, é porque para eles tirar uma ovelha do buraco envolvia remuneração, porque o animal valia para eles, mas o ser humano não tinha valor algum. Sabe a maneira como eles viam? E em seguida, Jesus chega a descrever, né? Uma pessoa vale mais do que os animais, mas para eles que comercializava, os animais estavam colocados como prioridade. Que eu e você, irmãos, tenhamos um coração amolecido, como diz o próprio texto, né? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3 e o verso 7. E o 4:7 também enfatiza, né? Assim diz o Espírito Santo: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais. Que Deus, portanto, nos amoleça o coração e que o Divino Espírito Santo nos faça sermos mais receptivos da graça, da bondade e do cuidado de Deus. Deus abençoe você. Ó Pai Celestial, amolece o nosso coração para a glória do Teu nome e nos dá sensibilidade espiritual para que possamos ser fiéis a Ti. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados, permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, o estudo foi um pouquinho extenso, mas espero que ajude a você compreender um pouco mais sobre esses assuntos que aqui foram tratados. Deus lhe conceda um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.